Então, galera, bom dia a todos. Nós vamos começar a aula sobre as fronteiras do Brasil, tanto as fronteiras terrestres quanto as fronteiras litorâneas, beleza? E dentro disso, então vamos já começar destacando aí para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. O Brasil, ele tem uma extensão continental, ele é um país continental, ele tem o tamanho de um continente, ele tem uma fronteira gigantesca dentro da parte terrestre e ele também tem uma fronteira muito grande na parte litorânea, certo? Então, pessoal, é aqui, ó. Nós temos aí as fronteiras do Brasil, tanto por terra quanto por mar, né? A fronteira terrestre, se vocês observarem nesse mapa, ela tem cerca de 15.700 quilômetros de extensão. É uma fronteira bem grande dentro do Brasil, tá? É uma fronteira que ela sugere bastante periculosidade, com questão de que você tem que ficar vigiando, você tem que ficar guardando ela, você tem que preservá-la, né? E não só preservar pelo fato de ser terras brasileiras, mas para conservar como sendo território de dominância do Brasil mesmo, como um todo, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que é isso, o que isso representa, né? O Brasil, ele, por enquanto, ele não tem a mínima capacidade de fiscalizar todas as fronteiras terrestres, né? Por quê? Porque falta homem, né, na questão do exército, falta também homens, no caso, né, na questão do exército, faltam fiscalizadores de fronteira, como a Polícia Federal, por exemplo, que faz um controle ali na divisa com Foz do Iguaçu, que é mais conhecida por nós, e também a divisa que existe ali na cidade de Guaíra, com o Salto del Guairá, né? Nós temos um total dessas fronteiras terrestres brasileiras, elas são divididas mais ou menos assim, ó. 50% delas são feitas por rio. Então, já começa aí o fator que dificulta bastante. O rio ser a questão de fronteira, né? É, navegação noturna, com barcos menores, tudo isso complica a fiscalização, certo? Eu tenho um grande amigo meu que ele trabalha nessa região de fronteira, mas só que ele não é policial, ele trabalha na região de fronteira, ele é biólogo e ele combate o contrabando de espécies de animais, né, e vegetais. Então a função dele, na verdade, é fiscalização biológica, né? E o Eric ele fala assim que todo dia é uma batalha, todo dia é uma luta. Ele sempre encontra pessoas na fronteira, ele sempre acha pessoas fazendo contrabando, né? A gente chama de biopirataria, isso aí. Tudo bem? Além dos 50% das nossas fronteiras feitas por rios, nós temos cerca de 25% feitas por serra, ou serras, né? Então imagina você fiscalizar uma serra, como que seria você colocar homens para fazer a fiscalização de serras? E nós temos também 20% sendo linhas geodésicas. O que são essas linhas geodésicas? Você demarca apenas no mapa, ela não é visual no chão. Você está ali no chão, tem um marco no chão, em alguns lugares avisando, a partir daqui é o Peru, a partir daqui é a Bolívia, né, a partir daqui é o Paraguai. Então é bem interessante esse esquema. E 5% da nossa fronteira terrestre é por lagos, né, que também não é nada fácil de fiscalizar, certo? Cai no mesmo esquema dos rios, por exemplo. Tudo bem? Nós temos também a nossa fronteira litorânea, né, que é o contorno marítimo, que o pessoal dá o nome, né, que são mais de 7.300 quilômetros, são 7.400 quilômetros aproximadamente. Joia? Bom, nós temos tudo isso de estados, nações que fazem fronteira com o Brasil. Tirando a Guiana Francesa, que ainda é uma colônia e vai permanecer colônia por um bom tempo da França, e lá embaixo a costa marítima, nós temos
um proporcional aí, um total de 9 países que fazem fronteira com a gente. Observe vocês aí, a Venezuela, né? Aí do lado da Venezuela nós temos a Guiana e o Suriname. Indo para oeste da Venezuela, nós temos a Colômbia. E mais um pouquinho o Peru. Imagina que toda essa região que eu comentei com vocês agora, mais ao norte do país, fica a floresta amazônica. Eu colocaria como um grau de dificuldade absurdo, porque boa parte da floresta amazônica, principalmente na fronteira, observe lá, com a Colômbia e com o Peru, boa parte dessa fronteira não é fiscalizada e também não é mapeada. Existe um negócio que o pessoal chama de Amazônia Selvagem, que é a Amazônia que o Exército Brasileiro está mapeando agora, né? Nos seus quase 5 milhões de quilômetros verde da Amazônia, ou 4 milhões e meio efetivo de floresta amazônica, né, nós temos apenas 3 milhões de quilômetros registrados por mapa. Né? Cerca de 1 milhão, 1 milhão e meio de quilômetros quadrados da floresta amazônica, nós não temos mapa. Isso é muito interessante. O mapa está sendo feito agora pelo Exército Brasileiro, nos dias atuais. Eles pretendem terminar esse trabalho com a ajuda dos Estados Unidos, né? Eles pretendem terminar esse trabalho num prazo entre 5 a 10 anos. Tudo bem? Bom, continuando. Nós temos também o que a gente chama de cidades gêmeas. O que são cidades gêmeas? Cidades gêmeas são conjuntos de municípios que fazem fronteiras internacionais. Então, por exemplo, nós temos dentro de uma faixa de divisa entre um país e outro, um pedaço do nosso território que chama assim, faixa de fronteira. O que são as faixas de fronteira? É mais ou menos um conjunto de quilômetros, tudo vai depender do tamanho do país também, né? No caso do Brasil, esse conjunto de quilômetros ele pode oscilar entre 20 a 40 quilômetros, que são as faixas de fronteira. Nessas faixas de fronteira, nós temos as cidades, por exemplo, conhecidas, como já falamos antes, de Foz do Iguaçu, né? Vamos usar Foz do Iguaçu, Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, né? Foz do Iguaçu, no Paraná, para usar de exemplo. Mas só que nós temos outra, Corumbá, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, né, que faz fronteira com Bolívia, e assim sucessivamente. Nessa imagem, as duas cidades, elas estão praticamente unidas, né? O que separa elas são aqui nesse caso é uma praça, mas só que tem uma avenida que continua no outro lado, né? E nessa avenida que continua, de um lado é o Uruguai, do outro lado é o Brasil, certo? São cidades gêmeas, então, tá? São municípios que fazem fronteiras internacionais. Joia? Tranquilo? Então, cidades gêmeas é um termo que sempre aparece também no PAS, no PSS, né? E é importante a gente dar uma destacada neles aí, certo? Bom, as fronteiras, elas servem geralmente para delimitar os países, mas também para ajudar os países nas questões políticas. Por exemplo, os países que são coparticipativos, eles podem trocar informações contra tráfico de drogas, armas, etc. Assim como também coisas ilegais, como desmatamento, biopirataria e assim sucessivamente. Tudo bem? Pensando nisso, e em um lugar bem difícil de ter acesso, né, que é a região norte do país, foi desenvolvido 2 projetos. Vamos falar primeiro do projeto Calha Norte, certo? Esse projeto Calha Norte, ele merece um destaque interessante, porque o projeto Calha Norte, ele trabalhou, né, e trabalha até hoje com a questão da preservação. Mas antes da gente falar da preservação territorial, antes da gente falar do Calha Norte, que é isso à esquerda de vocês aí na tela, nós vamos dar um seguinte parâmetro para o Calha Norte aí. Qual é o nome real do projeto Calha Norte? Esse aqui eu vou ter que ler porque o nome é gigantesco. Qual o nome do projeto Calha Norte? Desenvolvimento e segurança na região ao norte das calhas do rio Solimões e Amazonas. Traduzindo, é mais fácil Calha Norte mesmo, né?
esse projeto Calha Norte aí é um programa civil-militar que ele foi idealizado em 1985. Na época, 1985, o Brasil ele passava por aquela efervescência da transição da ditadura militar, indo para um processo de liberdade, né? Nós tivemos a questão do processo que saía de um governo de regime militar para um governo de regime civil. Por isso que eles fazem questão de dar uma destacada, né, no projeto Calha Norte. Ele fala assim, é um programa civil e militar de 1985 e tem como missão a soberania e a manutenção nacional do desenvolvimento sustentável da área da Amazônia, certo? Então, eles vinham com esse discurso já de tentar enquadrar a população e assim sucessivamente, né? Para falar que a população estava fazendo parte, mesmo sendo um período bem complicado da nossa história. Joia? Bom, outro destaque que nós temos aí também é o projeto Civan, né? O projeto Civan, ele é um pouquinho mais recente. O que significa o projeto Civan? O projeto Civan significa Sistema de Vigilância da Amazônia, certo? Qual é a finalidade dele? Identificar entre tudo que acontece, identificar tudo que acontece dentro da fronteira ali dos países. Por exemplo, ele vai entrar em funcionamento, ele é idealizado na década de 90, início da década dos anos 2000 também, tá? Mas só que ele entra em funcionamento de fato em 2002, certo? Aí ele começa a vigorar principalmente para combater o tráfico de drogas, o desmatamento, o garimpo ilegal, manter o controle ambiental da região e principalmente a observação que eu faço para vocês é que o serviço de inteligência utilizado no Civan, ele não é brasileiro. O serviço de inteligência utilizado no Civan, ele é um mix entre Brasil e Estados Unidos. Então você já imagina, né, o que não acontece sendo Brasil e Estados Unidos. Tem o interesse dos estadunidenses? Lógico que tem, né? E tendo esse interesse dos estadunidenses, nós temos também a importância de destacar que eles fazendo junto com a gente, eles têm acessos importantes sobre a nossa floresta, né? O que seria baseado na nossa floresta. Joia? Chega a ser preocupante? Bom, depende. No ponto de vista geopolítico, não é interessante que as pessoas saibam como que funciona o que tem dentro do seu território. Mas, como toda ajuda é bem-vinda, já que eles estão ajudando, inclusive, no mapeamento, então vamos lá. Tá certo? Tranquilo, então? Até aqui, alguma dúvida de vocês? Podemos seguir em frente? Então vamos lá. Nós vamos agora fazer o proporcional, a aula 14 e 15, certo? Que vai falar puxando agora para o lado marítimo. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre o litoral brasileiro. O litoral brasileiro ele tem, como já vimos no mapa anterior, aproximadamente 7.400 quilômetros de extensão. Joia? Bom, o que tudo isso pode representar, trazer para o Brasil? Não só para o Brasil, né, mas eu vou falar do Brasil específico. Todo país que tem um litoral muito grande, muito vasto como o território brasileiro, ele é um país que ele fica suscetível a guerras. Então, por exemplo, JK decidiu fazer a capital do Brasil no centro do Brasil. Ele alegava que estava levando o desenvolvimento para o centro do país. Só lembrar que as nossas capitais primeiro foram em Salvador, na Bahia, depois desceu o Rio de Janeiro, em virtude do ciclo do ouro, etc. e tal, para ficar mais perto de Minas Gerais, já que Minas Gerais não tem o litoral para dispensar todo esse ouro que ia para Portugal. Bom, tudo bem. Vindo para cá, para o litoral, chegando nessa região, chegando nessa faixa, nós temos uma noção do que aconteceu. O mundo estava passando, na época de JK, pela Guerra Fria. Então, o Rio de Janeiro, ele estava no litoral, ele estava extremamente exposto
ainda mais um litoral como o brasileiro, que é um litoral muito grande, né? Deixa a capital nossa muito aberta para a população, então é complicado esse posicionamento. Aí o JK ele falou assim, olha, vamos levar o desenvolvimento para o centro do país. De que forma que nós vamos levar o desenvolvimento? Vamos levar a capital para lá. Lógico que a ideia não agradou ninguém, muito menos ao pessoal do Rio de Janeiro, que estava acostumado a ter a sua capital lá. Mas ele acabou levando. E, de uma certa forma, como que ele mediu para levar para Brasília? Ele pegou um marco geodésico, ele fez o cruzamento entre latitude e longitude na América do Sul e colocou mais próximo do centro da América do Sul, certo? Para quê? Para, independente do lado, se tivesse vazão, se viesse pelo Pacífico ou se viesse pelo Atlântico, independente por onde que viesse o ataque, né, ele estaria preservado lá no centro e teria tempo para tomar as atitudes que fossem competentes. Joia? Tranquilo? Bom, dentro disso, o litoral brasileiro ele se torna muito importante, tá? Ele chega, se você contar todas as reentranças e ilhas tal, na parte prática, ele chega a 9.200 quilômetros aproximadamente de extensão. Então, nós temos aí na casa de quase 10.000 quilômetros de litoral útil. O Brasil é um dos maiores litorais do mundo úteis, tá? Porque se você pegar o norte do Canadá, se você pegar o norte da Rússia, são os maiores litorais do mundo. Mas só que não tem muita utilidade, certo? Tranquilo? Então vamos lá, continuando. Dentro de tudo isso, nós temos também as ilhas oceânicas, certo? Das ilhas oceânicas, eu vou fazer o destaque para algumas. Espera aí. Eu vou fazer o destaque para algumas ilhas, certo? Vamos lá, então? Fernando de Noronha, São Paulo, São Pedro, Atol das Rocas, Trindade e Martim Vaz. Essas ilhas, elas se beneficiam bastante da questão do turismo, inicialmente, mas elas também são estratégicas, porque elas estão no fuso horário -2. Nós aqui, o horário de Brasília, é o fuso horário -3. Elas estão no fuso horário -2, então significa que elas estão mais adiantadas, né? Elas estão um pouquinho mais para frente, elas estão um pouquinho mais próximas do continente europeu e também do continente africano. Bom, eu vou mostrar para vocês aí um mapinha importante. Deixa eu colocar aqui de volta. Boa. Como nós estamos falando aí do litoral brasileiro, né? Então, nada mais plausível fazer uma fotinho bonita dessa aí, certo? Lá no Ceará. E vamos começar aqui a falar. Nós vamos falar dessas 4 zonas, tá certo? Se vocês observarem, vocês vão ver que nós temos 4 itens destacados aí nesse mapa. O primeiro item em cima, na legenda, é a área terrestre do Brasil. Bom, todo mundo conhece, território brasileiro, 27 unidades federativas, 27 UFs, né? Nós temos o litoral, vocês observam que ele é bem vasto e recortado, né? E nós podemos destacar dentro dessas contabilidades litorâneas, né, unidades de medidas marítimas. Então vamos falar dessas unidades de medida marítimas. Vamos começar com a primeira daí. A primeira unidade de medida marítima que nós podemos destacar para vocês, né, elas são conhecidas, né, ou é conhecida no caso, como mar territorial. O que é um mar territorial? Esse mar territorial, ele é a parte do território soberano do nosso país. É assim, ó, você vai na faixa de areia, a faixa de areia nós chamamos de praia, certo? Então, a faixa de areia é a praia, a hora que você entra na água é o mar. Ali é o mar territorial. Ele tem uma extensão de 12 milhas náuticas, ou 22 quilômetros, certo? Logo depois, vem a zona contígua. O que é a zona contígua? A zona contígua é sobre a jurisdição nacional, tá? É onde o Brasil pode fazer atividades marítimas, certo? Mas só que é assim, ela não necessariamente ela pertence ao país. O Brasil ele pode usar, mas não quer dizer que vai fazer parte do nosso território.
tá? A ONU reconhece que nós podemos fazer a utilização do território. Tudo bem? Todas esses quatro itens, o primeiro que eu falei, que é o mar territorial, o segundo, que é a zona contígua, e os outros dois que eu vou falar, a ONU, ela reconhece como área nossa, que a gente pode utilizar, tal, mas para ter soberania, para mandar mesmo, só o mar territorial, que são 12 milhas náuticas, 22 quilômetros. A zona contígua, ela tem 24 milhas náuticas, que corresponde a 38,6 quilômetros, quase 39 quilômetros, certo? Essa zona contígua, geralmente, é onde o pessoal consegue fazer a exploração também do pré-sal. É bem importante para a nossa economia. Bom, passando a zona contígua, nós temos uma terceira zona. Essa terceira zona é a zona econômica exclusiva, que é essa aí que está destacada de azul claro no mapa de vocês. Ó. Observa aí. Zona econômica exclusiva, ela tem 200 milhas náuticas, ou 322 quilômetros aproximadamente. Bom, o que ela representa para nós? Segundo a Convenção da ONU, nós temos o direito de declarar essa zona econômica como nossa. Não quer dizer que ela vai ser nossa, tá? Grande parte dos países aceitam, com exceção de alguns países. Falam assim, não, eu não aceito. O Japão não aceita, os Estados Unidos não aceitam. Por quê? Nessa zona, principalmente nessa zona econômica exclusiva, nós temos bastante baleias, golfinhos e até tubarões. O que interessa muito é a indústria da pesca japonesa, que está invadindo, sim, o nosso litoral, nessa parte da zona econômica exclusiva. Nós podemos fazer alguma coisa? Então, nós podemos só declarar que essa zona é nossa e a gente pode explorar. Mas não quer dizer que a gente tem um domínio sobre a mesma, certo? Tranquilo, então, pessoal? Os Estados Unidos têm um interesse por causa do pré-sal, ele sabe que tem petróleo ali também, e é óbvio que ele não vai aceitar. Mas, repito, a maioria dos países aceita. Joia? Tranquilo? Não são áreas oficiais, mas podem ser áreas declaradas e reivindicadas pelo Brasil. O Brasil reivindica para si essas áreas até hoje. E a última área que nós temos aí, a gente chama de plataforma continental jurídica. Nossa, que nomezinho mais diferenciado, né? O que ele promove para a gente, né? Ele promove juridicamente também a nossa obtenção desse local. Nós podemos tirar tudo que tem dali. Pescado, nós podemos tirar recursos minerais, petróleo, gás natural, aproveitar dessa área, enfim. Não quer dizer que é nossa, é sempre importante lembrar, tudo bem? Qual que é a área, né, desse continental jurídico aí? Ele tem 350 milhas náuticas. Isso corresponde a 580 quilômetros. E o Brasil também reivindica para ele. Ele fala assim, nós somos grandes demais, temos um litoral gigantesco, temos direito sobre essa área. Tá certo? Tranquilo, então? Não quer dizer que é nosso, a gente só reivindica. É sempre importante destacar para vocês. Mas por que o Brasil reivindica uma zona tão longe? Simples, porque é um prolongamento natural do nosso território. Na parte inferior, lá dentro, né, na parte suboceânica, na parte que a gente chama de território continental e a extensão do território marítimo, lá no fundo do mar. É o famoso talude, né, que a gente conhece aí. Joia, então, tranquilo, pessoal? Bom, tirando tudo isso, né, nós temos um último detalhe aí para passar para vocês, que nós chamamos de Amazônia Azul. Que danado é isso de Amazônia Azul, né? Quando que ela foi criada? Então eu vou fazendo com vocês aí, rapidinho, um comentário sobre ela, que também cai nos vestibulares seriados de vocês aí. Joia? No dia 11/11 de 2015, surge o termo Amazônia Azul na ONU. Mas ele não só surge, ele também vira uma lei federal no mesmo dia. A lei federal é 13.187, tá? Não importa muito vocês memorizarem isso aí, mas só para vocês saberem que é bem recente. Ela vai completar 5 anos agora, a Amazônia Azul. A Amazônia Azul, inicialmente, ela foi idealizada
para pegar essa parte só da região norte. Repare como esse mapa, ele se assemelha muito com este mapa. Então, eu vou usar rapidinho esse mapa aqui, tá? Vocês estão vendo onde tem a região norte do país? Nós temos o estado do Pará, ali sendo cortado pela linha do Equador, e temos o estado do Amapá, certo? Eles queriam fazer a Amazônia Azul pegando toda essa parte norte e parte do litoral do Nordeste, indo até Fernando de Noronha, né? E vindo até o litoral da Bahia, até as ilhas de Trindade e Martim Vaz. Eles queriam inicialmente que fosse isso a Amazônia Azul. Mas só que aí o Brasil falou assim, não, a Amazônia Azul vai ser todo o nosso litoral. Porque o nosso litoral tem uma biodiversidade muito grande, certo? O que ela significa? O que é a Amazônia Azul? É um território marinho junto à região amazônica, com cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados até 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Né? Por que até? O Brasil, ele quer os 5,7 milhões de quilômetros quadrados. A ONU fala que o ideal é ter 4 milhões de quilômetros quadrados. Quem que a gente segue? Né? No caso, eu estou passando para vocês os dois, porque é muito recente. Nós aqui no Brasil seguimos o Brasil, que é 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Se assemelha muito, inclusive, ao tamanho da floresta amazônica, né? A Amazônia Azul, ela tem uma proximidade muito grande com o tamanho da floresta amazônica. Então, nós temos duas zonas de biodiversidade gigantescas dentro do Brasil, a floresta amazônica e também a Amazônia Azul, que é esse nosso litoral gigantesco que vocês estão vendo aí na imagem, certo? Por que o Brasil reivindica tanto essa área e o Brasil quer tanto essa Amazônia Azul, pessoal? Seguinte, vamos destrinchar aí para vocês. Ela tem um potencial de recursos minerais, ela tem uma grande biodiversidade, ela possui recursos energéticos, ela possui recursos extrativos, como, por exemplo, a pesca, entre outros, certo? A Amazônia Azul, ela engloba todo o litoral brasileiro. Então, é importante destacar, né? A Amazônia Azul, ela engloba todo esse litoral brasileiro, incluindo a área equivalente, né, para a gente fazer uma inclusão bacana, a área equivalente dela é a plataforma continental jurídica, certo? Que é aquele quarto item que a gente estava vendo anteriormente, que são 350 milhas náuticas ou 580 quilômetros, certo? Tranquilo então, pessoal? Bom, só para vocês saberem, né, e para ficar registrado aí para vocês, a maioria dos países apoiam isso. Quanto à Amazônia Azul, os mesmos. Japão, Estados Unidos e outros poucos países não apoiam. Falam que isso não pode fazer parte do território brasileiro, certo? Então, nós terminamos por aqui essa aula. Eu queria ver com vocês se vocês gostaram, se deu tudo certo. Espero que vocês estudem bastante, né? E estamos aí. E qualquer coisa podemos tirar dúvida, certo, moçada? Valeu, então.